Pegue o Evangelho e abra em Mateus capítulo 13, versículo 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 11. Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e divida com a pessoa esta leitura. É uma declaração do Senhor Jesus. Já acharam? Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 11. Traz a seguinte resposta do Senhor Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Forte essa palavra, hein? Olha o que Jesus está dizendo, eu vou repetir. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Eu vou ler mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Amém? Você acredita que Jesus fez essa declaração? Quem acredita? Crê mesmo? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra do Senhor. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, coisa linda. De novo, glória, glória, glória ao teu nome. Levante os olhos aos céus. Diga glória, glória, glória ao teu nome. Vai aplaudindo, vai por tua conta, vai dando glória. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber todo este louvor. E sobre cada vida que te exalta, seja aqui na sede nacional, seja em outros lugares através do rádio ou da internet, meu Deus, abre o céu para receber este louvor. Derrama a tua bênção agora, derrama a tua sabedoria, dá, Senhor, através do teu Espírito Santo, compreensão e entendimento da tua palavra, e unge os lábios do pregador. Fale agora pela boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Jesus, quando estava aqui na terra, ele pregava a palavra, e sempre através de enigmas. A pessoa que é espiritual consegue discernir facilmente estes enigmas, porque eles não são complicados. Mas quando a pessoa não é espiritual, quando a pessoa é carnal, ela ouve ou lê e não compreende. E esse processo de compreensão espiritual não se consegue, não se obtém através de capacidade intelectual. Porque há muitas pessoas que têm faculdades, que têm estudos, mas igualmente não compreendem os mistérios do reino dos céus. Não se trata de escolaridade, porque se assim fosse, Jesus não teria recrutado 12 homens, e dos 12, 10 eram praticamente analfabetos, semi-alfabetizados, homens iletrados. Então não se tratava de preparo escolar ou intelectual, porque
Isso é uma coisa dada pelo céu. A pessoa recebe. Quando a pessoa é puramente carnal e não se interessa verdadeiramente pelas coisas espirituais, ela, por mais que queira, não vai conseguir entender. Tem que haver uma passagem. E através desta passagem, a pessoa se torna sábia, douta. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Pedro, que era o mais ignorante, talvez, do grupo, e se tornou um dos mais doutos, a ponto de as pessoas estudadas ouvirem suas pregações e dizerem: como que ele sabe essas coisas sem ter estudado? E se você, só por curiosidade, ler no Novo Testamento as cartas de Pedro, você vai ficar assim impressionado com as coisas que ele escreve. Você vai ficar admirado a tal ponto de questionar: será que este homem era realmente um simples pescador galileu, um semi-analfabeto? Porque é impressionante a capacidade que ele recebeu de Deus. Portanto, essa declaração do Senhor Jesus é a pura realidade. Olha aqui, ó. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ou seja, o conhecimento dos mistérios do reino dos céus é uma coisa dada por Deus. Não é uma coisa conseguida pelo próprio intelecto. É algo que vem de Deus, é um presente de Deus, assim como a salvação é um presente de Deus. Assim como o batismo com o Espírito Santo e com fogo também é uma dádiva de Deus. Essas coisas não são recebidas porque alguém merece, mas se a pessoa não se interessa verdadeiramente pelas verdades espirituais, ela vai continuar na ignorância espiritual. Tem de haver uma busca. A pessoa tem que ir atrás do conhecimento. E o conhecimento não está em livros, nem em cursos, mas numa revelação dada graciosamente pelo nosso Deus. Quando Jesus pregava para as multidões, os discípulos também não entendiam. E Jesus compartilhava o conhecimento, explicando particularmente as parábolas. Em casa, os discípulos perguntavam para Jesus: Senhor, nós não entendemos aquela pregação, explica-nos a parábola do joio e do trigo, ou então explica-nos a parábola do semeador. Aí ele fazia uma transferência de conhecimento, mas que ainda não era plena. Porque Jesus estava dando conhecimento gradativamente a eles. Veja que até na última semana de vida, quando Jesus disse para os discípulos: o Filho do Homem vai subir para Jerusalém, e ele será preso, será julgado, será entregue aos gentios, que o torturarão e o crucificarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo, apesar da palavra ser tão clara. Quer dizer que eles ainda não tinham o conhecimento pleno das coisas. Aquele Pedro que pregou no dia de Pentecostes e que foi o autor também das cartas, aquele Pedro ainda não existia. Não com o conhecimento que somente Deus poderia dar. Pedro estava como mais um no meio da multidão. Eles eram privilegiados porque andavam com Jesus, então as coisas eram explicadas. Nessa fase da vida espiritual, nós compartilhamos na igreja o conhecimento. Quando você vem aqui, se você ainda não consegue entender bem a Escritura, nós vamos fazendo uma transferência, vamos passando. Mas tem que haver da tua parte uma sede de conhecer a Deus plenamente e buscar o Senhor não apenas uma vez por semana, numa reunião de domingo, mas inclusive nos outros dias. E especialmente, na minha opinião, na quarta-feira. Especialmente na quarta-feira, quando nós fazemos uma busca especial do Espírito Santo de Deus. Então, a pessoa agora, na primeira fase, ela vai recebendo aquilo que a gente pode passar.
E nem sempre o pregador, o professor ou o mestre consegue passar para o discípulo aquilo que ele conhece. Porque a transmissão do conhecimento também é uma coisa muito difícil. Por isso que a pessoa tem que buscar, um treinamento especial e direto com o próprio Deus, através do Espírito Santo. Jesus, ele vai revelar muitas coisas aos discípulos, à base de conta-gota, nesses 3 anos em que os 12 andarão com ele, mas a revelação total acontecerá somente no dia de Pentecostes. Nem depois da ressurreição eles tiveram um conhecimento total. Isso só aconteceu realmente no dia de Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito Santo. E há muitos mistérios de Deus que o homem natural não vai compreender nunca, porque as coisas espirituais só podem ser discernidas por uma mente espiritual. Se a pessoa tem a mente carnal, ela nunca vai entender as coisas espirituais. Eu vou te contar uma ilustração do reino de Deus. Eu não contei em lugar nenhum ainda. Vou contar aqui pela primeira vez para você. É o que eu te falei, você vem aqui, a gente vai passando, né? A gente passa o que a gente pode, mas depois você tem que buscar. Veja, o moço estava andando com seu cavalo, fazendo uma longa viagem, e aí ele escutou um barulho estranho na pata do cavalo. E ele olhou assim e viu que a ferradura na pata direita do cavalo continuava pregada, mas alguns dos cravos havia se soltado e a ferradura estava meio solta e meio para fora, então fazia um barulho estranho conforme o animal andava, e ele percebeu que o cavalo também começou a manquejar. Então rapidamente ele desceu da montaria e foi olhar a pata do animal e falou: poxa, escapou um cravo, a ferradura está meio solta, eu não posso continuar a viagem com o animal desse jeito. Mas e agora? Onde eu vou arrumar um cravo para fixar bem essa ferradura na pata do meu cavalo? Aí ele ficou pensando, e quando ele olhou em volta, ele viu no alto de um monte uma igreja cristã. Ele pensou: ali deve ter gente que possa me socorrer, me ajudar. Aí ele pegou o cavalo pela rédea e foi subindo o morrinho até chegar ali naquela igreja cristã. E ele percebeu que era uma igreja até grande para um lugar tão deserto. E ele viu no fundo do terreno daquela igreja, ele viu alojamentos e salões, outros salões. E ele viu um auditório ao ar livre, onde 2 pastores mais velhos estavam ensinando um grupo de jovens que prestavam bastante atenção, sentados ali naquele banquinho de madeira. Aí ele deixou o cavalo amarrado ali na cerca, e ele foi se aproximando vagarosamente, com timidez, e o pastor que estava ensinando interrompeu a mensagem e falou assim: meu jovem, eu já falo com você, já está acabando a reunião, por favor, sente-se aí mesmo. Aí ele sentou no banquinho de madeira, na última fileira. E em 10 minutos a reunião acabou e o pastor mais velho foi falar com ele. E ele explicou o que tinha acontecido. Aí o pastor disse assim: meu filho, tudo bem, a gente pode até arrumar a ferradura aí do seu animal, mas olha só, já vai escurecer, você não vai viajar de noite, né? Faz o seguinte, jante conosco hoje, e nós temos um quarto aqui que é próprio para esses casos. Quando algum viajante precisa, a gente hospeda naquele quartinho. Então nós te arrumamos um quartinho bem asseado, uma boa cama, lençol limpinho, para você dormir essa noite. Amanhã cedo nós arrumamos aí a ferradura do seu cavalo e você continua a sua viagem. Tá bom assim? Falou: poxa, mas eu não vou incomodar? De maneira nenhuma, nada acontece por acaso, foi Deus que te trouxe aqui. Você quer jantar conosco essa noite? Ele falou: para falar a verdade, eu estou com muita fome. Eu aceito sim. Então ele ficou, e apesar da refeição ter sido bastante simples, era muito saborosa. E ele percebeu que os moços daquele lugar eram bem diferentes dele. Tinham uma coisa pura, uma coisa boa,
que ele nunca tinha visto em outros rapazes. E ele ficou bastante intrigado com aquele grupo, aquele lugar. E depois do jantar, o pastor mais velho o levou até o aposento e falou: olha, você vai dormir aqui nesse quartinho, tá bom? Aí ele olhou um quartinho bem arrumadinho, não é? Ele agradeceu e, como estava muito cansado, ele pegou no sono rapidamente. E ele já estava dormindo, porém lá pelas tantas da madrugada, ele começou a ouvir uma coisa. E ele foi acordando lentamente com aquela coisa que ele estava ouvindo. Mas era um som estranho. Ele não sabia distinguir. E ele ficou prestando atenção que som estranho era aquele. E ele percebeu que, apesar de não entender nada, ele se sentia muito bem. Dava um bem-estar nele. E ele ficou ali, aproveitando a suavidade daquele som estranho, sem distinguir o que era, e sentindo aquele bem-estar no seu corpo, e aguentou o que pôde. Aí pegou no sono de novo. De manhã ele acordou, quando ele desceu, já estava ali a mesa preparada para ele tomar um bom café da manhã, e ele se sentou à mesa, começou a comer, olhou pela janela, e viu que o pastor mais velho, juntamente com 2 moços, estavam ali consertando a ferradura na pata do seu cavalo. Aí ele acabou de comer rapidamente, né? Comeu o mais rápido que podia. Aí foi lá fora e o pastor disse: seu cavalo está ótimo, já demos água, já demos também milho, o cavalo está bem alimentado também, a montaria está boa, a ferradura está bem fixada. Agora você pode continuar a sua viagem. Aí o moço ficou todo agradecido, né? O moço fala assim: poxa, olha, vocês foram muito gentis. Quem sabe um dia eu possa recompensar. Hoje eu não posso fazer nada. Talvez um dia eu consiga retribuir o bem que vocês me fizeram. E o pastor disse: não se preocupe com isso não, está tudo certo. Pastor, mas antes de eu ir embora, eu queria fazer uma pergunta particular para o senhor. E saiu meio de lado. E ele disse: pastor, essa noite eu acordei de madrugada ouvindo um som estranho. Eu não sabia distinguir bem o que era, mas que de ouvir, só de ouvir me fazia muito bem. Eu senti uma paz muito grande. Pastor, me diz, que som que era aquele? E o pastor disse para ele: infelizmente, eu não vou poder te contar, porque você não é cristão. Ah, é, pastor? É. Então tá bom. Subiu no seu cavalo e continuou o caminho, mas pensando: será que era aquilo? E o pastor não pôde me contar só porque eu não sou cristão? Aí esse moço foi lá no destino dele, os anos se passaram. Ele foi bem sucedido no seu trabalho, se tornou um empresário, ganhou dinheiro, e ele comprou um carro muito bom. Ele pensou assim: já tem 10 anos que eu fui lá naquela igrejinha em cima do morro, onde eu passei uma noite, e agora eu tenho condições de voltar e retribuir o favor que eles me fizeram. Será que aquele pastor ainda está vivo? Será que aquele grupo ainda está lá? E ele pegou o carro e foi. E a igrejinha continuava lá. Ele olhou e falou: poxa, mas ela parecia bem maior. Parecia bem maior há 10 anos atrás, mas é a mesma igreja. Aí ele olhou lá atrás os alojamentos e ele viu aquele mesmo pastor, um pouquinho mais velho agora, ensinando um grupo de alunos. E ele deixou o carro dele estacionado e foi se aproximando devagarinho, sentou-se ali no último banquinho, como ele sentou na primeira vez. O pastor terminou a palestra, aí ele se levantou, já era um homem bem feito. Pastor, o senhor se lembra de mim? Falou: a tua fisionomia mudou um pouquinho, mas eu te reconheço pela voz. Você esteve aqui há 10 anos atrás, né? Pois é, pastor, eu agora voltei
e eu gostaria de retribuir o favor que vocês me fizeram naquela ocasião. Eu sou um homem muito próspero, eu gostaria de fazer até um bom donativo aqui para a tua obra. O pastor falou, é bem-vinda, a tua doação é muito bem-vinda. Mas você não quer, já que o horário está avançado, jantar conosco outra vez e dormir naquele mesmo quarto que você dormiu há 10 anos atrás? E ele falou, poxa, seria maravilhoso. Então tá bom, você é nosso convidado para jantar. E foi a mesma refeição simples, porém muito gostosa. E o pastor, depois do jantar, o levou para o mesmo quartinho onde ele tinha dormido da primeira vez, tudo igualzinho. Poxa, ele se sentiu voltando para o passado. Muitas lembranças, não é? Aí ele deitou-se naquela cama, com a roupa mesmo que estava, e pegou no sono. Lá pelas tantas da madrugada, ele foi ouvindo um som estranho, que foi despertando ele suavemente. Ele foi abrindo os olhos, e aquele som estranho, olha, aquele som estranho, deixa eu prestar atenção para ver se eu descubro o que é. E ele ficou prestando atenção, mas o bem-estar era tão grande que ele até se esquecia de tentar entender o que era. E ele ficou ouvindo aquilo o quanto pôde, até que pegou no sono de novo. No dia seguinte, tomou o mesmo café da manhã da outra vez, se despediu do pastor e falou, pastor, conta para mim. De novo eu ouvi aquele som estranho essa noite. O que era, hein? E o pastor disse, meu amigo, infelizmente eu não posso te contar, porque você não é cristão. Ah, mas eu quero ser cristão, o que eu tenho que fazer? Ah, tem uma porta que você precisa entrar, e você tem que entrar por aquela porta, e você precisa renunciar a tudo. Se você renunciar a tudo, então você vai poder conhecer esse mistério que eu só posso contar se você se tornar um cristão. Então, pastor, eu tenho muitos negócios lá na cidade, eu não posso renunciar. Pastor, obrigado. Pegou o carro dele e foi embora, mas que mistério, que som estranho é aquele que eu ouço e que o pastor não pode me contar? E ele voltou para a cidade e trabalhou aquela semana inteira e sempre se lembrando daquele som estranho, que ele queria saber o que era, e o pastor dizia, eu não posso te contar porque você não é cristão. Aí ele tomou a decisão, tem que renunciar tudo? Tá bom. Quer saber de uma coisa? Renuncio minha indústria, renuncio essa cidade, renuncio tudo, eu vou ser que nem aqueles moços lá. Eu vou ficar sentadinho naquele banquinho, aprendendo tudo que aquele pastor ensina. Eu vou voltar lá e vou dizer isso para o pastor. Aí na outra semana ele foi para lá. E ele procurou o pastor e disse, pastor, eu tomei a decisão. Eu renuncio a tudo. Eu me torno um cristão agora. Mas você renuncia ao pecado? Renuncio a tudo. Não é só coisas materiais, não. Tem que renunciar a você mesmo, aos seus desejos, às suas vontades. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Eu me arrependo. Agora você tem que entrar pela porta. Então, que porta é essa? Aí o pastor pegou ele pela mão e falou, vem aqui, vou te mostrar a porta. E abriu no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Mas, pastor, eu não estou vendo porta nenhuma. É uma porta que você vê pela fé. Você tem que entrar nessa porta pela fé. Quer entrar? Quero, eu vou entrar. Não, calma, mas a porta é muito pequena. Ela é tão pequena que você tem que entrar de joelhos. Você tem que se ajoelhar, assim, se humilhar. Aí você entra por essa porta, porque a porta é estreita. Então, tá bom. Aí ele se ajoelhou. O que eu faço agora? Agora está lá em João capítulo 1, versículo 12. Jesus disse, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você quer receber Jesus agora? Eu recebo. Então você vai se tornar um cristão. Eu vou orar por você agora. Aí o pastor orou por ele, e quando ele se levantou,
ele se sentia um outro homem. Puxa, saiu aquele peso, aquela angústia, ele se sentia leve. Aí ele olhou e ele viu o que era aquele som estranho que ele não conseguia distinguir. Aí ele ficou maravilhado, porque era algo realmente fantástico, era algo realmente sobrenatural, era uma coisa linda e maravilhosa. Você quer saber o que é? Quem quer saber o que é? Infelizmente eu não posso te contar, porque você ainda não é cristão. Fiquem todos de pé. Olha o que eu li aqui para você. E respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Somente será dada a revelação desses mistérios do reino dos céus se você se tornar um cristão. Pelo menos agora você já sabe como é que se torna um cristão de verdade. Você tem que passar pela porta. Tem que entrar por esta única porta que salva. Não tem outra porta de salvação. É uma única porta. E é uma porta estreita, pequena, porque você não consegue passar por ela levando as tuas tralhas e os teus pecados. Você não consegue passar por essa porta estreita levando o mundo nas tuas costas. Você tem que renunciar ao mundo. Tem que renunciar a si mesmo, aos desejos de prazeres, renunciar às coisas erradas que você faz. Você tem que se ajoelhar com arrependimento e receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E quando você fizer isso, você vai entrar pela porta. E se você entrar por esta porta, você vai se tornar um cristão. Aí eu mesmo vou te revelar parte do mistério hoje. Eu mesmo. Tudo que você tem que fazer é sair do teu banquinho, sair da tua poltrona, sair do teu lugar e falar: eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí você vai ter o privilégio dado pelo céu de conhecer os mistérios do reino dos céus. Quem aqui, ouvindo esta palavra, quer entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, todos que querem. Quer entrar pela porta? Então saia do teu lugar e vem aqui para frente comigo. Vem para cá. Quer conhecer os mistérios? Vem aqui. Isso, vem. Tem que entrar pela porta. Vem cá. Isso. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Isso, venha, venha. Venha, venha. As pessoas estão conscientes de tudo, da renúncia, do arrependimento. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Isso, venha, 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 meu querido, venha, minha querida. Isso, venha. Vamos aplaudir mais, igreja. Ô glória. Ô glória, está chegando mais. Está chegando mais. Eu também quero chamar aqui aquelas pessoas que estão afastadas da casa do Pai. Essa igreja que eu te falei, que estava num lugar deserto, é isso mesmo. Significa que você, para ir até a casa do Senhor, tem que se deslocar. Às vezes é uma viagem. Ir aqui, por exemplo, hoje, não foi fácil. Alguns vieram até de cidades vizinhas. Mas esta é a igrejinha. Aqui você vai receber conhecimento. Porém, quando você passa por esta porta, você compreende que ela é muito grande. É a casa do teu Pai Celestial. Você que é filho pródigo, você que é filha pródiga, você que está sem igreja nenhuma,
Eu quero que você receba também a revelação dos mistérios do reino dos céus. Quer saber que mistério é esse? Então saia do teu lugar. Vem aqui para frente também. Você que está sem igreja, você que está afastado, você que está afastada, você que é filho pródigo, filha pródiga, venha. Isso. Venha, não tenha vergonha não. Não precisa ter vergonha nenhuma. Não precisa ter vergonha nenhuma. Vem aqui, é a nossa casa, é a casa do Pai. Isso, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Olha quanta gente vindo, vamos aplaudir mais, igreja. Veja uma coisa, se tem mais alguém que quer vir, aproveite e venha, tá? Aproveite e venha. Quando Jesus ressuscitou, eu vou te revelar o mistério agora, amém? Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e foi visto por mais de 500 pessoas durante 40 dias. Depois de ressuscitado, ele ainda permaneceu na terra 40 dias. E aí, ele subiu no Monte das Oliveiras e deu as últimas instruções para os discípulos. E era tão importante que isso que ele está falando antes de subir aos céus, ele já havia dito antes. Mas é como se ele estivesse dizendo, olha, não se esqueçam, hein? É como se ele estivesse fazendo um lembrete. Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aí Jesus foi recolhido lá nas nuvens. Os discípulos ficaram olhando até ele desaparecer por completo nas nuvens. Enquanto eles estavam olhando, tentando ainda enxergar Jesus no meio das nuvens, 2 homens se colocaram ao lado dos discípulos e disseram assim, varões galileus, por que estáis olhando ainda para o céu? Este mesmo Jesus que entre vós foi recebido em cima nos céus, um dia há de voltar, assim como para o céu os vistes subir. Então, esse é o mistério, esse é o segredo. O segredo é você entrar pela porta e passar a viver esta vida espiritual transbordante, abundante, onde você tem autoridade para expulsar demônios, onde você tem o poder de falar em novas línguas, línguas estranhas, onde você consegue colocar as mãos sobre os doentes e eles são curados, onde milagres extraordinários passam a acontecer na sua vida e você vai ser o agente desses milagres. Mas o que aquele moço realmente ouvia no meio da madrugada e que parecia uma coisa totalmente estranha? O que ele estava ouvindo e não entendia, mas lhe dava um grande bem-estar? Ele ouvia os alunos daquela escola igreja, ele ouvia os alunos de madrugada orando e falando línguas estranhas. Jesus disse, os que creem em mim falarão novas línguas. 3 dias depois de Jesus ter subido aos céus, no 50º dia desde a sua morte, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo e todos que estavam reunidos lá no cenáculo foram cheios do Espírito Santo, e a palavra do Evangelho diz que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Falar em outras línguas, línguas estranhas. O apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte, está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, ele escreveu assim:
Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito, ele fala de mistérios espirituais. A língua estranha é o mistério que você precisa conhecer. É o algo a mais que você tem o direito por ter passado pela porta de buscar e de receber. E quando você receber esse mistério da língua estranha, você vai ficar tão maravilhado, maravilhada com a experiência, que você não vai saber nem descrever. É uma coisa tão extraordinária, um bem-estar tão grande, é uma experiência tão única, que se alguém perguntar para você o que é que você sentiu, você vai tentar explicar e não vai conseguir. Porque é fantástico. É algo maravilhoso. Amém? Agora que você é cristão, eu te contei o mistério. Então vamos nos ajoelhar aqui? Vamos nos ajoelhar? A porta é estreita. A igreja continua de pé. E estende a mão na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Mas o Espírito Santo está me mandando chamar aqui na frente pessoas que estão fracas na fé, pessoas que estão pensando em desistir, parar, pessoas que estão com a vida espiritual dificultada pelos problemas e a pessoa pensa, eu não estou aguentando continuar. Vem aqui para frente porque nós vamos orar por você e você vai ser fortalecido, vai ser fortalecida. Isso, venha. A palavra manda orarmos uns pelos outros. Nós vamos orar e vai haver um renovo na sua vida. Você que está fraco ou fraca na fé, ou está simplesmente com vontade de vir aqui na frente conosco, venha, pode vir, tem lugar para você. Pode vir, está com vontade de vir, venha, não precisa ter vergonha não. Somos uma só família, somos um só corpo, somos um só em Jesus Cristo. Nós temos que nos ajudar uns aos outros aqui. Então você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. Enquanto mais pessoas estão chegando, quero falar com você que está assistindo esta mensagem. Alguém te deu um DVD e falou, assiste isso aqui, você assistiu. Ou você que está nos escutando através das centenas de emissoras no Brasil e também em Portugal, Ilha da Madeira, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Argentina, Uruguai, Paraguai. Você que está nos escutando em outro país, inclusive também pela internet, pessoas que estão nos ouvindo na Ásia, na Europa, na América do Norte, na África, enfim, em todos os continentes. Você que está nos escutando enquanto dirige, você está ouvindo esta mensagem no seu veículo, quer conhecer os mistérios do reino dos céus? Tem que entrar pela porta. A porta é estreita. Você tem que entrar por essa única porta que salva, a porta é Jesus Cristo. Você tem que entrar por esta porta sem a tralha do teu pecado, sem a carga do mundo. Não adianta você querer entrar no reino dos céus levando o mundo com você. O mundo tem que ficar do lado de fora da porta. Só você entra no reino dos céus. Então, em nome do Senhor Jesus, você que está nos ouvindo pelo rádio ou pela internet, ou no seu veículo, quer entregar a vida para Jesus, abra a tua boca e diga, sim, eu quero. Isso. Quem tiver condição de se ajoelhar, pessoas que estão nos ouvindo à distância, nos hospitais, nas casas, nos presídios, nos trabalhos, em toda parte, tem condição de se ajoelhar ao lado do teu rádio, ou então ao lado do teu computador, ajoelhe-se aí onde você está, coloque a mão direita sobre o teu coração. E você que está dirigindo e tomou a decisão de se entregar para Jesus, de entrar pela porta com arrependimento, não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore conosco agora. Todos que estão de joelhos, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Diga com fé, meu Deus e meu Pai, eu quero que o Senhor me dê o privilégio de conhecer, de receber a revelação dos mistérios do reino dos céus. Eu quero que o Senhor me dê este conhecimento,
Me dê agora graça, sabedoria, unção e poder, porque eu estou de joelhos pedindo agora o perdão sincero dos meus pecados. Eu peço ao Senhor, apague as minhas iniquidades e confirma o meu nome, escreva o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e não permita que o meu nome seja arriscado do teu livro. Meu Deus da glória, a partir de agora eu quero ser um cristão de verdade, e é por isso que eu declaro que Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu quero viver neste mundo desfrutando a abundância espiritual do reino dos céus. Eu quero conhecer os teus mistérios e quero viver nesta vida aguardando o retorno, a segunda vinda do meu único Salvador, o meu Senhor Jesus. A única porta que salva, esta porta pela qual eu entro pela fé, tendo a igreja como testemunha, tendo o céu como testemunha e até o inferno como testemunha. Hoje a minha vida é totalmente consagrada e entregue ao Senhor Jesus para todo sempre. Amém.